Produtividade Arata. Se você precisa aprender a dizer não no seu trabalho e dizer não para o seu chefe, esse aqui é um vídeo para você. Na sua carreira profissional, vai ser muito comum você encontrar situações em que o grande volume de trabalho e um alto nível de demanda pode acabar te sufocando e comprometer a qualidade do seu trabalho. Nesses casos, é importante que você saiba dizer não dentro do contexto profissional. Todo mundo precisa dizer não no trabalho, isso inclui desde o estagiário até o diretor-presidente, só que existe a maneira certa e a hora certa para isso se você quer manter uma postura profissional. Se você não domina essa habilidade, você pode ter medo, pode ter receio de dizer não, com medo de parecer que você não sabe trabalhar em equipe. Só que o que você vai aprender aqui é exatamente o contrário. É pelo fato de você saber trabalhar em equipe, de você ser um bom profissional, que você vai apresentar o seu não da maneira correta, com profissionalismo. Pense antes de responder. No ambiente profissional, a palavra não vai ajudar você a evitar fazer promessas vazias. Você sempre precisa considerar o contexto das outras atividades que já fazem parte da sua lista de tarefas. Essa organização é muito importante para que você não fique afobado. Não diga sim a todo tipo de pedido se isso significar que você vai acabar frustrando os seus colegas porque você não cumpriu com a sua palavra. Uma postura profissional é primeiro você analisar o que está sendo pedido, pensar a respeito e aí você dá uma resposta mais consciente e mais realista. E para isso você tem que escutar ativamente. Tenha certeza de compreender exatamente qual que é a nova tarefa que está sendo solicitada, qual que é o escopo e qual que é o nível de detalhes. Imagine como é que você vai realizar essa atividade e comunique. Numa comunicação profissional, primeiro você quer entrar em acordo com relação ao escopo da atividade, qual que é o tipo de estratégia que você vai utilizar para implementar esse pedido. Isso vai gerar uma expectativa realista de quanto tempo isso vai exigir de você. Então, com base na sua experiência, você vai tentar imaginar mentalmente todo o processo que você vai percorrer para você realizar essa tarefa. Então você vai pensar que tipo de informações você precisa, que tipo de processo, pessoas que têm que ser envolvidas para você obter o material, para você processar o material, para você revisar o que você preparou e finalmente entregar o trabalho. Explique qual que é a estratégia que você pretende utilizar. Essa parte aqui é muito importante, porque muitas vezes você acaba sendo ineficiente se você realiza detalhes que não são necessários. Isso aqui é uma dica especialmente importante para quem gosta de caprichar. Acontece que tem vezes que esse capricho todo adicional que você está fazendo coisas que não precisa, acabam consumindo tempo de uma maneira ineficiente, você fica estressado porque você fez coisa que não precisava e, pior ainda, seu chefe fica aborrecido por causa do atraso. Por isso, a comunicação clara é fundamental. Se você precisa aprender a se comunicar melhor, então visite o curso Como Dizer Não. É um curso de comunicação, de inteligência emocional, e você pode ir para arata.se/como dizer não. Verifique o que você já está realizando. Antes de você se comprometer, você também quer verificar quais são as tarefas com as quais você já está envolvido. Você não precisa entrar aqui em muitos detalhes, pode ser objetivo, com assertividade, com uma postura profissional, nada de ficar resmungando, de se fazer de vítima, ficar afobado. Você tem que entender que tanto você como o seu supervisor e a empresa desejam fazer o melhor uso possível do seu tempo, dos recursos disponíveis, e para isso todo mundo tem que deixar as cartas bem claras em cima da mesa. Explica qual que é a data que você prometeu entregar a cada um dos vários projetos. Em algumas empresas que você vai trabalhar apenas com um supervisor geral, tem outros casos que você pode estar sob a responsabilidade de vários departamentos, de mais de um supervisor, e aí, se você tem apenas um supervisor, é muito mais fácil para você comunicar, porque ele sabe quais são os outros pedidos. E aí você determina qual pedido tem maior prioridade. Nas outras situações, que você está fazendo coisas com vários departamentos envolvidos, aí você tem que entender um pouquinho como é que funciona a hierarquia, a estrutura da sua empresa. Tem casos que é melhor você comunicar primeiro com o seu chefe, e aí ele vai se entender diretamente com o pessoal, os chefes dos outros departamentos. Entenda qual que é a posição que você ocupa na empresa. Tem outras situações em que você até pode, você tem a condição de realizar atividade, mas numa atividade que você não quer fazer, uma atividade meio ingrata. Vamos supor que é necessário que alguma pessoa da empresa tenha que ir buscar um documento do outro lado da cidade. Quer dizer, não é exatamente o tipo de trabalho pelo qual você foi contratado. Você não quer isso, só que também não dá para mandar um motoboy, porque é uma coisa que tem que ser alguma pessoa da empresa, representando a empresa, para ir lá onde o Judas perdeu as botas. Então, nesse caso, se o seu supervisor chamou você e falou, você que tem que fazer essa atividade ingrata aqui, você tem que perceber a realidade, qual que é a hierarquia que você ocupa na empresa. Uma situação muito diferente é se você já for um profissional com décadas de experiência, que você já acumulou muito crédito lá dentro, você já ralou muito,
você já se dedicou muito quando foi necessário, hoje você já está numa posição diferente, superior, o valor da sua hora é alto, a empresa precisa de você para realizar atividades mais valiosas, então é bem provável nesse caso que você tem condições de recusar. Por quê? Porque você já pagou o preço adiantado para você ter esse poder de determinação na sua carreira. Agora, vamos ver. Se você é recém-formado, se você ainda está numa baixa posição hierárquica, se o valor da sua hora é menor, vamos ver, né? Você tem que reconhecer que você tem pouco poder de negociação. Então você tem que ter a humildade de entender que você vai ter que ralar um pouco mais. Nesses casos, é escolha sua. Se você vai continuar nessa empresa ou não, se você vai procurar outro lugar para trabalhar, dependendo da quantidade, da frequência de vezes que você é chamado para fazer alguma atividade ingrata, que no fundo, você não queria. Se você escolher continuar nesse emprego, é uma escolha sua. E aí você vai ter que continuar realizando as atividades que você não acha as mais divertidas do mundo. Entenda e aceite as consequências realistas. Tenho certeza que alguns de vocês estão pensando que é uma grande inocência achar que você pode falar não no trabalho. Tenho certeza que vai ter gente escrevendo nos comentários: se eu falar não no trabalho eu vou ser demitido. Será mesmo? Pensa comigo o seguinte: se você está mandando uma postura profissional, se você está explicando respeitosamente quais são todas as atividades que você está realizando, quais são as suas capacidades, e que você está buscando manter uma certa sequência de prioridades, o que é o normal numa situação dessas? O normal é que você seja respeitado como um profissional sério, organizado, que está buscando fazer o melhor uso possível do seu tempo, certo? Você não está aqui tentando enrolar ou fazer corpo mole, você está buscando ser uma pessoa organizada. Entretanto, mesmo agindo com alto nível de profissionalismo, se nesse caso seu supervisor dá um chilique, resolve te punir, o que significa isso? É um sinal de que você está trabalhando no lugar errado, é uma situação em que falta profissionalismo do seu supervisor. A sua empresa e o seu supervisor possuem a responsabilidade de proporcionar para você todos os recursos e também os desafios adequados para que você possa concluir aquilo que é solicitado do seu lado. Se for solicitado algo de você que você não tem condições de realizar, é responsabilidade sua explicar, obviamente de maneira profissional, quais são os limites que você pode executar, porque o errado é você receber um pedido impossível, você não fala nada, fica quietinho, sofrendo sozinho e depois ainda por cima você não entrega na data prometida. Então vamos ilustrar com um exemplo. Imagina que seu supervisor vem e pede que você entregue um relatório hoje. Só que você tem outros 2 relatórios também para entregar hoje. Em outras palavras, você não tem condição, é impossível que você prepare também o 3º relatório. O que tem aqui nesse caso? Tem uma responsabilidade do seu lado. Você que tem que explicar isso, e daí vocês 2 juntos vão determinar qual que é a prioridade. O que você não pode fazer de jeito nenhum é ficar quietinho, entrar em colapso, ou então entregar 3 projetos, 3 relatórios mal preparados, ou ficar sofrendo sozinho, trabalhando com raivinha acumulada. Você precisa de assertividade para falar com clareza e com profissionalismo. Você não é obrigado a automaticamente falar sim para tudo. Aliás, seria uma falta de profissionalismo, porque cedo ou tarde você vai ou fracassar em entregar aquilo que você prometeu e não cumpriu, ou pior ainda, para você dar conta daquilo que você prometeu, você vai ter que fazer várias horas extras, depois ou você vai se sentir vítima, vai ficar nervosinho, ou pode até entrar em colapso total e ninguém quer isso. Então não faça promessas vazias, tenha uma postura profissional, avaliando quais são as diferentes tarefas, use boa comunicação para determinar qual é o escopo de cada atividade, para você não fazer coisas que são desnecessárias e todo mundo vai ficar frustrado, né, coisas que não foram pedidas, para você entender quais são os recursos necessários e também qual é o tempo realista de entrega. Para tudo isso, você vai visitar o site agora, arata.se/como dizer não, e aprender no curso Como Dizer Não a desenvolver habilidades profissionais de comunicação, de negociação e de assertividade.